Olá, professores e estudantes aí do 7º ano, de ciências. Eu sou o professor Daison Jardim, estamos aqui para iniciar mais uma aula. Vejam aí, nossa aula 12, ainda vamos continuar falando sobre ecossistemas, E no detalhamento, o assunto aí do momento, biopirataria, caça, pesca predatória aqui no Amazonas, tá bom? Vamos aí para a nossa aula. Olá, olha aí, a aula é comigo hoje, professor Daison Jardim, e nós vamos dar continuidade nesse assunto aí sobre biopirataria, não é? A biopirataria, ela é um assunto delicado. Então vejam aí, olha, biopirataria, o que vocês já imaginam que está sendo representado aí nesse carimbo? Ó, é crime, tá? Biopirataria é crime, é uma ação ilegal, em que está sendo praticada com os organismos, sejam eles micro-organismos ou outros seres vivos, e também sobre conhecimento tradicional de uma comunidade, de um conjunto de pessoas. Veja aí o significado de biopirataria, desse crime aí que nós vamos comentar nesta aula. Vejam o conceito. Temos aí, olha aqui, biopirataria é a exploração, manipulação e exportação, venda, ilegal de recursos naturais de um determinado ecossistema ou bioma. Quando estamos falando aí de recursos naturais, estamos falando de todos esses seres vivos que fazem parte da biodiversidade de um determinado lugar. Este lugar está compreendido ali em um ecossistema e também em algo maior, que é o bioma, por exemplo, o bioma Amazônia, Então, assim como o bioma no Nordeste, bioma lá no Pantanal, bioma da Caatinga, eu falei Nordeste, mas eu queria falar a Caatinga, todos esses biomas, eles tem um conjunto de micro-organismos e tudo que for realizado como um ato ilegal de manipulação, exploração, é considerado o biopirataria. Então vejam exemplos aí, ó, material genético, tá? Material genético é aquele que está lá no DNA, Vocês já estudaram em algum momento, da sua trajetória aí de aprendizagens, sobre o material genético que está dentro do DNA, que tem as características do indivíduo. Ele também pode ser utilizado de forma ilegal e é biopirataria. Espécies de seres vivos, E também a sabedoria, aquele conhecimento que é chamado de tradicional, e agora eu vou explicar para vocês que na sua comunidade, o seu avô, o seu bisavô, alguém, uma pessoa muito antiga da comunidade que sabe para que serve aquela planta, qual é a doença que ela cura, como que faz aquele remédio caseiro. Ali é um conhecimento que está sendo passado de pessoas para pessoas na geração da família, tá? Então, quando vem alguém de fora, de forma ilegal, pega esse conhecimento e leva para outro lugar para fazer uma medicação industrializada, por exemplo, nesse momento pode estar acontecendo um ato de biopirataria, mas é o que nós vamos conversar durante a aula, tá bom? Vejam aí que a biodiversidade, a brasileira, é um alvo constante. Vejam aí na nossa próxima cartela. É um alvo constante da biopirataria, e rende cerca de US$ 1 bilhão por ano no comércio ilegal. Então, a biopirataria, ela rende
ela vale dinheiro. E por isso que ela tem que ser combatida, porque ela é retirada de seres vivos, de animais, de plantas ou de um conhecimento que é levado para outro lugar, ou para uma indústria que vai fazer uma medicação, e aí aquela indústria, aquelas pessoas que vão vender os animais vão ganhar muito dinheiro e quem vive lá na comunidade, lá na zona rural, lá na margem dos rios, não está tendo nenhum benefício desses animais que conviviam naquele ambiente ou daquele conhecimento que foi extraído de forma ilegal, tá bom? Então vejo aí que existem várias ONGs que atuam nesse processo, tá bom? Ó, segundo a ONG, Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres, aproximadamente 38 milhões de animais são capturados e vendidos ilegalmente dos biomas. E aí tem os vários biomas que eu vou comentar. Olha, na Amazônia, como eu falei, na Mata Atlântica, comentando agora para vocês, das planícies inundadas do Pantanal, na região semiárida do Nordeste, quem sabe também lá no sul do Brasil, nos Pampas. Então, cada um destes biomas, eles têm um conjunto de seres vivos que fazem parte da biodiversidade, da riqueza biológica daquele lugar, e eles, porventura, podem estar sendo extraídos daquele de forma ilegal, né? Diminuindo a biodiversidade, diminuindo aquele conjunto de animais que fazem parte da cadeia natural, né? Dos níveis tróficos, né? Daquele lugar, e assim vai ter alguma forma de prejuízo. É importante aí comentar para vocês que o bioma abriga uma diversidade biológica muito grande, vejam aí, tá? Uma diversidade de ecossistemas, né, com vários seres vivos que são específicos daquele lugar, né, que têm características próprias. E eles são compostos por seres vivos e muito conhecimento tradicional dos povos amazônicos, tá? Que são transmitidos oralmente sobre os aspectos culturais, uso e manejo dos recursos naturais. Tá? Então, quando nós estamos falando sempre de uma extração, mas também de uma captura, né? Uma retirada ilegal, mas também pode ocorrer, sabe o quê? Se trazer para o habitat um outro ser vivo, né? Que não faz parte daquele lugar. Por exemplo, um turista foi para outro país, né? E assim trouxe de uma forma ilegal um animal, uma planta, de uma diversidade de outro lugar. Ele também pode ser um perigo quando ele é inserido no ambiente, tá? Assim ocorreu com as abelhas africanas, por exemplo, né? Essas abelhas africanas, elas foram inseridas em vários ecossistemas no Brasil, né? E elas não fazem parte desse habitat, elas não eram daqui da nossa região, né? Mas agora elas estão presentes e, inclusive, podem causar muitos problemas de saúde. O início dela também teve um processo aí de biopirataria, porque ela foi utilizada aí numa manipulação, né, de uma pesquisa, tá bom? Então, vamos continuar vendo aí um outro caso, que é o do pau-brasil, tá? A biopirataria no Brasil teve início na época do descobrimento, em 1500, só para vocês observarem aí que faz tempo, faz parte da história aí a biopirataria. Por quê? Porque é um ato de levar a uma espécie, como aconteceu aí com o pau-brasil, né, do Brasil para outro lugar, nesse caso, né, foi retirado. Então, quando ocorreu uma intensa exploração do pau-brasil, né, nos anos de 1500, que é uma espécie da família das leguminosas. Então, nós temos aí uma representação, né, na primeira imagem, que é desse litoral do Brasil, com a espécie de pau-brasil e as embarcações ali na época do descobrimento, né?
E também ao lado tem a árvore de pau-brasil, né? Ela tem aqui na nossa cidade, tem que reconhecer, saber reconhecer, mas qualquer coisa vocês façam pesquisa aí, né, para poder vocês reconhecerem essa árvore de pau-brasil, tá bom? Vamos continuar vendo aí na sequência da cartela. Que essa espécie, ela era usada pelos indígenas para a fabricação de corantes, né? E foi levada para a Europa pelos portugueses. Iniciou-se aí a exploração da planta e a utilização do conhecimento tradicional. Onde é que, nessa cartela aí, né, nessa informação que nós acabamos de ler, onde é que está escrito onde é que está a representação do significado de conhecimento tradicional, né? Então, quando tem ali conhecimento tradicional, é no conhecimento indígena, vejam lá logo no início, no conhecimento indígena, tá? Que era utilizado para a fabricação de corantes. Então, essa informação aí é o que está o significado aí de conhecimento tradicional. Imagina na nossa região, quantos de nós aí que temos descendência indígena, várias informações sobre plantas, né, sobre os corantes, por exemplo, sobre o uso delas em medicamentos caseiros, em remédios caseiros, né? Para as doenças que elas curam, muitas das vezes, quando eu ando aí pelas comunidades, pelas zonas rurais, que nós vamos conversar, você quando vai conversar com algum parente, um familiar seu, ele diz, essa planta serve para tal doença. Pegue uma folha, faça ali um macerado junto num copo, né? Coloque ali um mel, por exemplo, e aí você toma isso de tantas em tantas horas. Então, essa informação, quem já ouviu isso de algum dos seus familiares? Ela não está escrita nos livros. Ele veio lá dos parentes, dos avós, dos bisavós, avós, para os seus pais, e você aí está aprendendo. Você está aprendendo qual planta serve para tal doença. E é nesse momento que está acontecendo a transmissão do conhecimento, né, tradicional de uso de plantas, o uso dos animais, né, sobre sabores, sobre como são pescados, e enfim, todas essas informações podem ser usadas de forma ilegal por outras pessoas em outros países, tá bom? Vamos aí na sequência. O caso da seringueira agora, né? É um outro exemplo de biopirataria que aconteceu na nossa região, especificamente. Lá em 1876, iniciou o declínio da pujança econômica da borracha amazônica, né? Com o transporte de 70 mil espécies em 50 cestos indígenas da seringueira, das sementes da seringueira Hevea brasiliensis, né? Que é uma árvore nativa na Amazônia. Ela ocorre em vários estados, aqui no Amazonas, no Acre, no Pará, né? Que são os chamados seringais. Meu pai participou, né, dos seringais, teve uma vivência lá em um dos seringais. Os familiares de vocês, na região onde você mora, tem seringal? Você tem algum familiar que participa da extração de borracha? Vejam aí na nossa ilustração, ó, que tem tá aí o botânico, né, que foram levadas pelo botânico inglês Henry Wickham, chamado pai da biopirataria. Ele levou lá para a Inglaterra e, posteriormente, plantadas e cultivadas com sucesso lá no continente asiático. Então, veja aí na ilustração que tem uns cortes que são realizados na seringueira, olha só, tá? E esses cortes vão drenar, aqui ó, vão drenar lá para um suporte que vai coletar essa seiva,
né, da seringueira. E aí vai acontecer todo um processo de fabricação da borracha e isso vai ser utilizado, por exemplo, que é o látex, né, lá a composição dele é o látex e ele vai ser utilizado para fabricação de pneus, fabricação de luvas, por exemplo, tudo que tiver que envolver borracha, ele pode ter esse uso na presença que tem ali na planta, né, seringueira, que é a Hevea brasiliensis, coleta aí essa seiva que está ali, ela é rica em látex, que vai compor vários produtos, tá? Ainda hoje muito utilizada. Só que a nossa produção na Amazônia caiu muito porque as tecnologias e os investimentos foram maiores lá na Ásia. Vejam aí a continuidade, tá? Da biodiversidade amazônica, né? É composta por animais, plantas, algas e micro-organismos como protozoários, fungos, bactérias, né? E muitos outros micro-organismos que podem dar suporte à indústria alimentícia, à indústria de cosméticos e também à indústria de medicamentos, né? A indústria farmacêutica, movimentando uma fortuna incalculável, né? Muito dinheiro envolvido. Imaginem vocês, só a indústria farmacêutica. Quantas vezes nós observamos lá que entramos numa farmácia, numa drogaria e tem lá uma embalagem que tem uma planta, o nome de uma planta que foi utilizada para fazer um xarope. Então ali já tem o envolvimento de dinheiro, din-din, bufunfa, né? Com o uso de plantas nativas. Mas eu quero só dizer que a biopirataria tem a ver com o ato ilegal de extração, tá? Pode ser, e quando já entram em uma fiscalização sobre essa indústria, aí já tem uns processos de fabricação que estão legalizados. Neste momento, na nossa aula, nós estamos falando daquela captura ilegal de animais ou o uso ilegal dessa informação, desse conhecimento tradicional ou de plantas e animais por outros países, por outras indústrias, que não vai ter nenhum benefício para a nossa região, tá bom? Quando é o homem amazônico usando para sua subsistência, né, por exemplo, vendendo peixes lá na feira para poder sobreviver, isso tá ok, ele pode, tá bom? Não é um ato ilegal, é um ato de subsistência, de sobrevivência, tá bom? Só para comentar um pouco da diferença, ok? Vejam aí quem sofre, né, dos animais e plantas que sofrem com a biopirataria, tá? Então, plantas e animais que são alvos. O açaí, olha, quem não tomou ainda açaí, né? O cupuaçu, e nós tivemos hoje aí né, sobre o uso do cupuaçu que foi patenteado por uma indústria, né, em um outro país, e assim quem quisesse utilizar o nome cupuaçu no Brasil não poderia, porque o nome foi patenteado, o uso do cupuaçu foi patenteado em outro país. E aí quem ficou como uso ilegal fomos nós, né? Nós no Brasil, né? Então teve uma justiça, um processo jurídico a respeito e isso teve ali foi resolvido, né? Foi resolvido sobre esse caso aí de patente do cupuaçu. Vejam outros: acerola, andiroba, espinheira santa, o camu-camu, que é muito presente também aí na nossa região, nos rios amazônicos. São casos de plantas, né? Como eu comentei aí com vocês, que já foram alvo e continuam tendo uma importância muito grande, né, nesse combate da biopirataria, tá bom? É importante nós sabermos isso. E vários outros, né, outras plantas. Agora vamos ver sobre os animais. Vejam aí, né, a rã verde, né, é um caso de animal
que também foi alvo de biopirataria, espécies de tucanos, de araras, de cobras, né? Peixes ornamentais, imagina que nós temos regiões na Amazônia que ricas em peixes ornamentais, e esses peixes ornamentais são levados para outros países, né? São vendidos de forma ilegal, sendo retirados de lá dos rios da Amazônia. E todos esses animais bonitos que vocês estão vendo aí, né? Arara, tucano, né? Então é um caso sério, a biopirataria é um caso sério. Nós temos aí uma sequência de imagens, vejam só, olha só, desde aqui, olha, uma planta lá sendo com o cacho dela, né? O murumuru. Aí aqui nós já temos aqui as sementes que são extraídas desse cacho, tá? Lá está sendo representado. Aqui nós já temos a extração da polpa da semente. Essa semente aqui, ó, ela é quebrada e retirada a polpa que está lá no interior. Imaginem um coquinho, né? Esse coquinho, ele é quebrado e lá dentro tem uma massa branca. Então, temos aqui a polpa. E você já tem lá no final um produto, né, de estética, né? Creme de murumuru. Já está embalado, né, todo preparado para ser comercializado. Imaginem vocês que é isso que pode acontecer, o conhecimento que está lá desde tradicional de uso daquela planta, no caso uma palmeira aí, do que se faz com as sementes, até virar um produto, né? Esse caso, ele pode ser de biopirataria. É claro que, novamente eu digo, as empresas sérias que utilizam conhecimento tradicional, né? Empresas de estética, de produtos de estética, né? Eles têm todo um mecanismo jurídico, né, de legalização desses processos, desde a extração até fazer um produto de comercialização, tá bom? Vamos ver aí notícias, o que saiu na mídia, ó, CMEA News, né? Vamos ver aí essa história, né, do que aconteceu aí com o povo Axaninca, né, lá no Acre, em 2006, que deflagrou uma guerra, tá entendendo? Contra a biopirataria, né? Aí você tem que ocorreu a vitória do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, né? Que deu ganho de causa à comunidade contra a empresa Taiwaya. Acho que é isso. Pelo uso indevido do conhecimento tradicional dos indígenas na fabricação do sabonete de murumuru, uma planta de origem amazônica com alto poder de hidratação, né? Então foram por 13 votos favoráveis e uma abstenção, a empresa foi multada em 5 milhões, né? Um valor aí fora dos valores arbitrários do Ministério Público Federal do Acre, que chegaram até 500 milhões. Isso é um caso muito sério, mas ainda bem que o povo Axaninca lá conseguiu vencer, né? Vamos ver outra? Será se nós temos aí? Né? Então, isso é o caso que pode acontecer também, ó, com os peixes, né? Peixes que são contrabandeados. Quem sabe essa palavra você já ouviu? É contrabando, né, de peixes ou de animais. Então, olha só, eles localizados no saquinho, também saiu na mídia uma matéria sobre essa exploração ilegal. Vejam aí, olha só, CMEA News, saiu na mídia também, né? E aí combate já o tráfico de animais, tá? Então, uma operação de combate ao tráfico de animais foi realizada pelo IBAMA em conjunto com a Polícia Federal, que resultou na apreensão recorde de 672 peixes ornamentais no Aeroporto Internacional de Manaus.
com responsáveis autuados em 3,04 milhões, né? Os analistas do IBAMA identificaram 7 espécies na carga ilegal, pessoal, né? Isso é muito sério, né? Uma dessas espécies está ameaçada de extinção e outras 2 são desconhecidas, tá? Então, do total da apreensão, existiam uma espécie ameaçada de extinção e tinha 2 que nunca tinham sido encontradas por pesquisadores. A de maior valor comercial é o acari zebra, né? Vendido por mais de $1.000 a unidade. Vejam, crianças, vejam aí os valores que estão envolvidos, né, no contrabando ilegal de animais e de plantas, né? É um caso sério, né? Porque isso são um conjunto de recursos, eu quero dizer, de valores monetários que ilegalmente são extraídos da natureza sem pagar nada para ninguém, né? E aí eles são levados de forma ilegal, vejam aí pelos aeroportos, quem sabe pelos barcos descendo o rio lá em direção ao mar, né, descendo o rio Amazonas e vão pegar a estrada em outro estado, né? São vias de transporte que são utilizadas para essa exploração ilegal de plantas e animais. E isso vale muito dinheiro. Vocês sabiam que lá em 2015 foi criada uma lei que tentou proteger, né? E vamos acreditar que é a partir dessa lei que houve aí uma intensificação do combate à biopirataria, tá? Então é a lei 13.123, é um número facinho, né, de lembrar, 13.123, lá de 2015, então chamada de Lei da Biodiversidade. Primeiro, o que é a biodiversidade? É a riqueza de animais, de plantas e micro-organismos que ocorrem num determinado lugar. Diversidade, de diferenças, tá? Então, parágrafo 1. O acesso do patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional associado será efetuado sem prejuízo dos direitos de propriedade material ou imaterial que incidam sobre o patrimônio genético ou sobre o conhecimento tradicional associado, acessado ou sobre o local de sua ocorrência, né? Então vejam aí que é um texto difícil, mas ele diz muita coisa. Ele diz que sejam animais, sejam plantas, seja lá o material genético dentro deles, né, que está presente nas células, lá no DNA, seja o conhecimento das pessoas, daquela comunidade tradicional, dos nossos familiares, tudo isso, se for extraído de forma ilegal, é considerado biopirataria. Então, todas essas informações estão protegidas pela lei. Se tiver algo que seja contra, que tenha sido uma extração ilegal e que esteja, digamos assim, citado nessa lei 13.123, que é a lei da biodiversidade, aí vai ser considerado um ato de biopirataria, tá bom? Então vamos ver as consequências da biopirataria aí, olha. Essas empresas utilizam o conhecimento milenar dos indígenas e nativos locais, chamado de conhecimento tradicional, além da matéria-prima. Matéria-prima é o próprio animal ou a própria planta, né? E as usam com finalidades lucrativas que não beneficiam a população de onde originou este conhecimento, ou da população ou do local que forneceu a matéria-prima, tá? Então, as pessoas que estão ali naquele lugar, ou tudo que for retirado, né, daquele lugar,
elas estão protegidas por essa legislação, né? E aí elas podem sofrer das consequências da biopirataria. Imaginem que todo mundo que é ganancioso por dinheiro, pela venda ilegal desses produtos, eles podem, enfim, só capturar e quem sabe, né, eles não sejam presos, mas também há casos, como nós ouvimos aí na matéria, que teve prisão, né? Eles responderam por aquele ato de extração ilegal. O exemplo que eu dei foi o exemplo dos peixes, né, que foram contrabandeados, tá bom? Vejam aí que no dia 3 de dezembro, para lembrar, é o Dia Nacional de Combate à Biopirataria. Então, digamos assim, que não é uma comemoração, é um dia de discussão, de alertar todo mundo, né, que a biopirataria é crime, né, e que nós devemos proteger, não fazer parte, né, desse processo de captura ou de venda de animais ou plantas ou conhecimento tradicional de forma ilegal. Eu espero, né, e com certeza vocês gostaram muito da aula de hoje, tá bom? Sobre biopirataria. Até mais!